pessoal, vamos lá então, dar início ao nosso primeiro dia de Beam Month, né? Esse evento que já está na sua terceira edição. É um evento que aqui na FF a gente tem muito carinho, a gente gosta bastante desse mês. É um mês corrido, dá bastante trabalho, mas também tem muita informação legal para compartilhar. O retorno de vocês também é sempre muito satisfatório. Então, eu queria já começar agradecendo a participação de todos vocês, o pessoal que engajou com a gente nas redes sociais, que envia os e-mails, que pede o evento. Então, de começar essa abertura agradecendo a participação de vocês. É para vocês que nós fazemos tudo isso daqui, que a gente traz o Wilton, traz o professor Toledo, que vai estar com a gente também no nosso próximo dia, na mesa redonda. Então, queria começar já deixando todo o meu agradecimento aqui para todo mundo que separou esse tempinho para estar aqui com a gente hoje. E, né, como dito, hoje nós estamos com uma pessoa extremamente especial, né? Nesse mundo BIM, com certeza vocês já conhecem o Wilton Catelani. E o Wilton, ele é consultor estratégico BIM. Atualmente, ele é presidente do BIM Fórum Brasil, é autor da coletânea de guias BIM publicada pela CEBIC, é engenheiro civil pela UFSCar, tem MBA pela Fundação Dom Cabral e mestrado em BIM pela Escola Politécnica da USP. Então, Wilton, muito obrigada por aceitar o seu convite, por estar aqui com a gente hoje. Queria te desejar as boas-vindas a esse nosso primeiro dia de evento. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a Edna, obrigado a todos aí da Frasílio. A maioria das pessoas, companheiros aí de longa data, né? Eu vou compartilhar minha tela. Olha, você precisa me autorizar. Eu vou só passar uns recadinhos antes, Wilton, aí eu Desculpa. já libero para você. Fica à vontade. Perdão. Tá bom. Eu só vou compartilhar, passar alguns avisos para o pessoal e aí a gente já dá início, tá bom? Tá bom, perdão. Vou estar com vocês aqui em todos esses dias. Então, vocês vão me ouvir bastante falar aqui. Eu sou a Natália Magatti, para quem não me conhece, sou formada arquiteta e urbanista pela Universidade de São Judas, aqui de São Paulo. Faço parte da equipe FF desde 2018, participando da equipe técnica, já tive a oportunidade de participar de diversos projetos de implementação BIM, tanto na área de infraestrutura quanto na área de arquitetura. E hoje eu também faço parte da organização Women in BIM, represento a Women in BIM aqui no Brasil como Regional Lead, e integro a equipe de planejamento e controle da FF, trabalhando diariamente no gerenciamento de projetos aqui na FF Solutions. E falando um pouquinho sobre a FF, né? A FF ela já está no mercado de tecnologia há 26 anos, trazendo aí soluções inovadoras nas áreas de GeoBIM, infraestrutura civil, mobilidade urbana, utilities, edificações, plantas industriais, né? E a gente apoia os nossos clientes para o seu desenvolvimento, né? E alcance das suas metas, dos seus objetivos, todos envolvendo tecnologia e sempre focado em trazer a melhor solução para os nossos clientes. A FF, ela conta aí com a parceria de nomes que com certeza todos vocês já conhecem, né? Então, a gente tem parceria com o pessoal da Autodesk, da Oracle, do Google Cloud, Adobe e Esri. Com todos esses parceiros, a gente trabalha em soluções específicas para a necessidade de cada um dos nossos clientes. Então, a gente trabalha nos processos de implementação GeoBIM. Nós também desenvolvemos soluções. Nós aplicamos o suporte técnico especializado, então todos os clientes da FF possuem acesso à nossa equipe técnica e possuem o nosso suporte. Então, quando você precisa de algum auxílio numa instalação de alguma ferramenta, ou algum erro que pode ter acontecido em alguma ferramenta também, todos nós trabalhamos com ferramentas, a gente sabe que isso acontece, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe de suporte, que aí todos os nossos técnicos aqui vão conseguir auxiliar vocês. E, além disso, nós também trabalhamos com treinamentos personalizados. Nessa época de pandemia, a gente focou bastante no EAD, né? Porque a gente não tinha ali uma outra opção, mas a gente sempre trabalhou com os treinamentos presenciais também. E agora, com a FF University, a gente conseguiu alcançar pessoas do país inteiro e até de outros países aqui da América do Sul.
E tudo isso com treinamentos personalizados. Então, os nossos clientes que fazem os treinamentos com a gente, vocês sempre vão ter um treinamento focado para a sua necessidade. E não aquele treinamento de caixinha, como a gente chama, que é sempre ali um bloquinho que você vai aprender dentro da ferramenta, e sim algo focado para o seu dia a dia, tá? E falando mais um pouco sobre as conquistas da FF, como eu mencionei, né, já estamos há 26 anos no mercado de tecnologia e eu gosto sempre de lembrar que para uma empresa estar tanto tempo nesse mercado, ela precisa estar sempre se inovando e se atualizando, né, para a gente conseguir trazer sempre as melhores soluções e que as soluções mais inovadoras também. Durante esse período, nós capacitamos mais de 5.000 profissionais, dedicamos mais de 25.000 horas de consultoria, conquistamos mais de 1.400 clientes, nós ganhamos esse destaque nas implementações de GeoBeam e a nossa equipe técnica possui aí mais de 15 prêmios de destaque. E falando um pouco mais sobre a nossa equipe técnica, hoje nós contamos com uma equipe multidisciplinar, que é composta por engenheiros, arquitetos, cartógrafos, geógrafos, com pós-graduação e mestrado. A nossa equipe, ela também tem uma participação ativa em organizações nacionais e internacionais de disseminação BIM e empoderamento feminino. Então, tem aqui também a nossa parceria, né, com o pessoal do BIM Fórum, com o pessoal do Enredes, do Women in BIM e com a ONU, através do programa do Women's Empowerment Principles, que são os princípios de empoderamento feminino no mercado de trabalho. Parte da nossa equipe técnica também tem, que é o nosso especialista em infraestrutura, é o autor do livro de Civil 3D de 2020, e o nosso arquiteto de soluções e inovação é o Expert Elite com sólido conhecimento em soluções Autodesk. Tá? Então, é uma equipe que está totalmente preparada para atender às necessidades de vocês. E como que tem sido a FF aí durante esse período que está todo mundo quietinho em casa, né? Então, a gente teve um crescimento, uma expansão significativa durante esse período. O nosso faturamento cresceu aí 124% nos últimos 3 anos. Em 2020, nós crescemos cerca de 81% em contratação de colaboradores e 71% dos cargos de liderança são compostos por mulheres. Então, aqui tem alguns números bem interessantes de compartilhar com vocês. Lembrando que a nossa sede é em São Paulo, mas hoje nós temos atuação nacional aí em diversos estados. E, antes de passar a palavra para o Wilton, eu quero só lembrar para vocês sobre a nossa agenda do BIM Month 3. Então, hoje nós damos início à nossa 3ª edição, né? Lembrando que esse é um evento totalmente gratuito e vai contar aí com 6 dias de conteúdo, materiais exclusivos e com os melhores profissionais especialistas em BIM e AEC. Hoje a gente começa aí, né? O Wilton está cortando a nossa faixa de estreia do BIM Month 3. Então, o Wilton, ele participa hoje, falando um pouco do cenário do BIM no Brasil. E na quinta-feira vai estar também o professor Eduardo Toledo e o Diego Faria na nossa mesa redonda discutindo sobre esse assunto. Na semana que vem, nós também vamos estar com o Rogério Suzuki, falando sobre o uso de BIM para gestão de ativos, e eu vou estar com ele na mesa redonda na próxima quinta, discutindo também sobre o assunto, pegando as perguntas de vocês. É muito importante a interação de vocês durante esses eventos, porque nos eventos de mesa redonda a gente consegue interagir com base na dúvida que vocês compartilham com a gente. E para fechar, nós vamos estar com o Vladimir e o Ricardo falando sobre Dynamo para projetos de infraestrutura. E essa apresentação vai acontecer no dia 27 e a mesa redonda, mais uma vez, tirando as dúvidas de vocês, conversando sobre o assunto, no dia 29 de julho. Tudo bem, pessoal? Então, com isso eu encerro a minha fala e vou passar, então, agora a bola para o Wilton. Já vou liberar aqui para você, Wilton, compartilhar e agora é com você. Ok. Obrigado, Natália. Eu acrescentaria, eu só queria que vocês, por favor, confirmassem se estão vendo a minha tela. Estamos sim. Eu acrescentaria a sua descrição da Frazilio Ferroni, também por ter, com galhardia, resistido às crises, né, que nós passamos aí, antes até da pandemia. Então, parabéns a todos, a Edna, a Marília. E vamos lá, vamos aqui falar sobre, fazer uma reflexão, né? Como estamos agora em 2021, que é o primeiro marco que foi definido
na estratégia BIM-BR, né? Na nossa estratégia, no nosso BIM Mandate, né? Então, fiz aqui um conteúdo para nos ajudar. A ideia são vários temas, né? Vou fazer um preâmbulo, não consigo falar sem fazer um preâmbulo, depois eu vou falar do mundo, América Latina, Brasil, sobre os critérios de avaliação de maturidade BIM, e vou fazer um livre exercício aqui, né, usando os critérios de avaliação de maturidade BIM, de como estaríamos hoje. E vou finalizar falando um pouquinho do BIM Fórum, né, que é a nossa atual bandeira aqui. Então vamos começar, vamos fazer esse preâmbulo, né? Meu Deus, parece que para estudar BIM, né, precisa adorar, amar acrônimos, né? É um sem número de acrônimos e que pode assustar, né, aquelas pessoas que estão chegando agora, né? Então, qual é a dica, né? A gente sempre faz isso no início das palestras, conheçam os acrônimos, né? E usem recursos que já estão disponíveis, como, por exemplo, essa excelente iniciativa liderada pelo Sukar, né, Bilal Sukar, que é o BIM Dictionary. Chamando a atenção que vários dos verbetes do BIM Dictionary foram já revisados para que fossem ajustados aos novos conceitos das normas ISO 19650. Uma série de normas ISO, talvez as mais importantes desde que começamos a falar sobre BIM. Então, recurso valiosíssimo, porque já foram revisados vários verbetes do BIM Dictionary. E quando a gente fala de BIM, é fundamental que a gente defina os entregáveis BIM, a gente precisa considerar que BIM é amplo demais e que esses entregáveis dependem de quase tudo. De qual segmento? Né? BIM para edificações, BIM para infraestrutura, meu Deus, do que você está falando? Né? Então, é sempre muito, muito importante que a gente não perca de vista essa questão. Lembrando ainda que quando a gente fala de modelos BIM, nós sempre teremos 3 elementos fundamentais. As informações geométricas, gráficas, que são criadas usando softwares autorais, as informações não geométricas, que são associados aos modelos, aos objetos, e aqui está o grande desafio. Nós precisamos, numa situação ideal, integrar essas informações não geométricas, essas especificações, de uma maneira padronizada, que permita que softwares possam entender e reutilizar essas informações, não apenas seres humanos. E nós temos ainda um terceiro elemento fundamental, que são os documentos. Nós ainda precisamos de documentos, e eles são uma concatenação de informações gráficas com informações de especificações, né? Informações não geométricas. São elementos auditáveis, e eles é que caracterizam a responsabilidade nos empreendimentos de construção. Então, não podemos perder isso de vista. E embora o exemplo aqui traga uma figurinha de uma edificação, a gente lembra que, mais uma vez, BIM é abrangente demais, né? E a gente precisa sempre fazer recortes do que você está falando, de que BIM você está falando, né? Lembrando ainda que os modelos BIM nos permitem ensaiar uma construção virtualmente no computador antes de realizar qualquer atividade lá no terreno. Então, o uso desses novos processos, dessa tecnologia, dessa política, nos trazem novos recursos para trabalhar. Mais uma coisa que é sempre bom lembrar, né? Aqui nós temos 2 trechos de uma instalação de ar-condicionado, uma usando a antiga processo do CAD, desenho, e outra usando o modelo BIM. De cara é muito mais fácil de enxergar, especialmente para aqueles que não são treinados, não são técnicos, e os empreendimentos de construção não são realizados apenas por técnicos, né? Então, essa facilidade de enxergar já ajuda muito. E a gente costuma dizer, olha, com o BIM a gente consegue extrair quantidades automaticamente do modelo, olha que coisa sensacional. É verdade, desde que
nós tenhamos, isso não era possível com o CARD, desde que nós tenhamos tido o cuidado e o trabalho prévio de classificar e codificar essas informações, de preferência de uma maneira padronizada, né? Muito bem. Lembrando mais ainda que o BIM se integra a outras tecnologias, a outras plataformas, como, por exemplo, o GIS, que a Natália até comentou aqui, ou o ERP, ou ainda os chamados IWMS, né? Integrated Workplace Management Systems. E cada uma dessas tecnologias também são enormes, são gigantescas as possibilidades, né? Lembrando que nós temos um projeto que foi premiado aqui em São Paulo pelo Sinoscom, que era uma integração de BIM com a ERP, da CCDI, né, da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário. Então, lembrando, essa abrangência, ela se torna ainda maior quando a gente combina, a gente integra BIM com estas outras plataformas, com estas outras tecnologias. Mas o foco, essa é a diferença, porque essa forma de fazer projeto já existia, só não tinha esse nome de BIM. Para a indústria da construção, recebeu o nome de BIM. Mas não é só a questão do nome, tem também uma questão do foco, que é justamente o quê? As informações, que de uma maneira ideal devem ser padronizadas, devem estar interconectadas, e nós precisamos pensar na segurança dessas informações, que é uma das preocupações mais crescentes e que a gente vê ganhando mais importância nos projetos mais avançados. Ressaltando mais uma vez a publicação da série de normas ISO 19650, talvez seja o fato mais importante que tenha surgido nos últimos tempos relacionado a esse tema de BIM. Então, são normas, foram publicadas em partes, né? Então, eles definem os requisitos genéricos para que a gente realize os projetos de construção e, obviamente, nós precisamos considerar as particularidades, as questões específicas do nosso mercado, do segmento, exigências específicas de contratantes, características dos contratados, o próprio endereço, né? O mesmo escopo, a mesma obra construída em São Paulo ou construída lá no interior da Amazônia, significam desafios diferentes e informações diferentes que precisaram ser geridas e assim por diante, assim como soluções construtivas. Existem várias maneiras de realizarmos a mesma coisa nessa indústria da construção. Então, tudo isso precisa ser considerado. Essa série de normas, 2 partes foram publicadas em 2018, parte 1, que é de conceitos e princípios, e a parte 2, que é a chamada fase de entrega de ativos. Essas 2 partes já foram traduzidas pela CE 134 da BNT, estão em fase de consulta nacional, deverão ser publicadas a qualquer momento. Nem sei se já foram, estou até desatualizado. A terceira parte foi publicada em 2020 e trata especificamente da fase chamada fase operacional de ativos. Esses nomes e esses conceitos que essa série de normas nos trazem, elas são um pouco diferentes do que a gente está acostumado a lidar aqui no Brasil. Mas vale a pena que a gente faça um esforço para entendê-los. Porque, mais uma vez, boas práticas reconhecidas pela indústria de como gerenciar informações de empreendimentos de construção, inclusive com o uso do BIM, mas não exclusivamente com o uso do BIM. Então, é um material valioso, que tem sido adotado no mundo inteiro. A parte 1, então, conceitos e princípios, a parte 2, chamadas de fase de entrega de ativos. E todos os países estão desenvolvendo, nós também aqui no Brasil, o chamado anexo nacional, que justamente vão acrescentar aqueles detalhes, aquelas especificidades que caracterizam o nosso mercado. Então, essa figurinha sempre aparece quando se fala da série de normas ISO 19650,
E veja, a primeira referência é as normas da qualidade, né, que já estiveram no foco das atenções, né? Então, a série de normas ISO 9001, né? Então, faziam a gestão de organizações, de empresas, não importa o setor, não eram só para empresas de construção. Depois temos também uma série de normas que são a ISO 55000, focadas em gestão de ativos. E as 19650 tem centro de informações de empreendimentos de construção. Não é à toa que esse diagrama está um dentro do outro, né? Um mais abrangente do que o outro. E o que ele se define como fase de entrega é desde a concepção de um projeto, que pode ser um empreendimento novo, uma reforma, uma restauração, não importa. Então aqui aparecem 3 letrinhas, né? Ó, A, B e C. Então, A, concepção, B, o projeto pronto, a concorrência para a construção também realizada, início da construção. E C, término da construção, quando eu faço o comissionamento, a entrega daquele ativo já construído para iniciar uma fase de operação. Muito importante que conheçam, estudem essa série de normas, né? E elas trazem uma mensagem muito clara, que é a necessidade de amadurecimento dos contratantes. Quando foram publicadas essas normas, trouxeram essa mensagem. Olha, vocês não estão sabendo contratar BIM. Precisam especificar melhor o que vocês querem. Então, super importante. Essas definições principais, os chamados requisitos de informações. Então, são 4 requisitos de informações. O ponto de partida é o contratante dizendo quem ele é, qual é o seu portfólio de negócio, porque só assim contratados poderão gerar os chamados modelos de informação, que serão uma resposta aos requisitos definidos pelos contratantes. Então, os 4 requisitos da organização, do projeto, do ativo, daquilo que se deseja construir nesse empreendimento, como serão feitas as trocas de informações. Então, os 4 requisitos, IR, AIR, PIR, EIR, são fundamentais para que os contratados consigam desenvolver os modelos de informação do projeto e do ativo. Fundamental. Feito esse preâmbulo, um panorama do BIM no mundo, né? Então, embora esse slide seja de 2017, temos aqui uma lista de 15 países que já obrigam o uso do BIM, uma lista de outros 15 países que estavam em processo previsto, né, desenvolvendo um processo de BIM Mandate, né, de exigibilidade do BIM. O Brasil estava entre eles, isso aqui era de 2017, agora o Brasil já está no rol, pelo menos para aqueles projetos pilotos, né, que exigem. E aqui outros 5 países da importância de Japão, China, Índia, que embora não exijam, já têm evidências de uso avançado do BIM. Protocolos, normas, projetos significativos. Então, é a grande maioria do mundo, né? E existem os chamados BIM Mandates em diversos países. Essa lista que eu estou mostrando aqui para vocês foi desenvolvida pelo Carlos Lima, mostra alguns daqueles que têm mais documentação publicada, não é? E o que a gente percebe? São muitos os países, só que as abordagens são bastante diferentes. Os Estados Unidos aparece 3 vezes aqui porque, né, é uma federação e cada estado tem liberdade de definir as suas regras, as suas políticas. Mas é super importante que aqueles que tiverem interesse nesse assunto, né, que pesquisem, porque tem muito conteúdo publicado e que traz referências para que a gente entenda melhor qual o posicionamento do Brasil e qual o posicionamento desses países, que são economias bastante importantes, né? Mais uma visão de BIM no mundo, esses são os chapters já existentes da Build Smart. São muitos, não é? Não é surpreendente? Eu acho isso surpreendente. Quando a gente considera entidades parecidas com o BIM Forum, ou seja, entidades dedicadas ao BIM,
a quantidade é ainda maior. Resta muito pouco do mundo, né? Quando a gente olha para esse mapa. Então, existe uma macro tendência global de exigibilidade do BIM para a realização de empreendimentos, especialmente aqueles financiados com recursos públicos. E na América Latina, olhando um pouco mais de perto a nossa região aqui, né, vocês já devem saber, existe uma rede de 8 países, né, chamada Red BIM de Governos Latino-Americanos, que decidiram se juntar para definir, né, trabalhar junto sobre esse tema, né, sobre seus protocolos, as suas políticas e outros assuntos. E também em 2020 foi feita uma pesquisa bastante ampla de maturidade BIM em 18 países da América Latina. Foi patrocinada pelo BID, foi liderada pelo BIM Fórum Latam, teve o apoio da FIIC e a coordenação técnica da Dodge Analytics, que é uma consultoria americana que costuma realizar esse trabalho em outras partes do mundo. Então, fica comparável, né? Os resultados ficam comparáveis. Os dados estão disponíveis no site do BIM Fórum Latam, quem tiver interesse em olhar para isso. Ainda na América Latina, as entidades correlatas ao BIM Fórum, né, são várias e foram criadas muito antes do BIM Fórum Brasil. É interessante perceber e olhar para isso. Então, quando fizemos esse levantamento, a gente percebeu que o Brasil estava atrasado. Mas, no ano passado, em setembro de 2020, nós fizemos um evento, né, e conseguimos finalmente lançar o BIM Fórum Brasil, que é uma entidade neutra, né? Vou falar um pouquinho mais adiante, mas que tem essa missão de juntar os diversos atores, que são vários, e que atuam na indústria da construção. E no Brasil? Bem, são várias as iniciativas também. Vou destacar algumas aqui, né? A primeira delas, obviamente, é a criação da Comissão de Estudo Especial 134 na BNT, né? No meio de 2009. Vocês devem conhecer, se não conhecem ainda, por favor, procurem, né, colaborar, um trabalho colaborativo, né, e voluntário, super importante que conheçam. Temos partes de normas em desenvolvimento e já publicadas e outras que ainda estão sendo desenvolvidas. No mundo corporativo, diversas iniciativas, e vale fazer um destaque para o Sinduscon São Paulo, né, que começou em 2010 a realizar eventos muito importantes, trazendo os principais nomes do mundo para palestrarem aqui no Brasil, né? E também criaram o Prêmio de Excelência BIM, né? Que também é uma ação, uma atitude bastante representativa. Temos inúmeros eventos e publicações, né, em português, ou seja, conteúdos gratuitos disponíveis, né, que certamente facilitam o acesso a essa nova maneira de trabalhar. Entre os principais, o próprio Manual de BIM, que recentemente foi publicada uma atualização, né, quem liderou esse trabalho foram o Eduardo, que estará conosco aqui na quinta-feira, no debate, e o Sérgio Schir, que lideraram esse trabalho, um trabalho difícil, né? Importante, de volume, de fôlego. Então, temos já uma versão atualizada do Manual de BIM, um conteúdo valiosíssimo para quem se interessa por esse assunto. Temos a coleção de guias que foi desenvolvida e publicada pela CIBIC, pelo Senai, e depois, no ano seguinte, se fez uma série de eventos no Brasil inteiro para divulgar isso. Temos, então, em 2018, a instituição, o desenvolvimento e a instituição da estratégia BIM-BR. Vamos falar um pouco mais adiante. Então, é o governo federal fazendo a sua parte e embarcando e criando o BIM Mandate. Em 2019, a BDI publicou a Biblioteca Nacional BIM, BNBIM, e também uma série de guias também focados para edificações, né? Então, a gente até gosta de usar essa evidência para perceber, puxa vida, temos 2 conjuntos de guia BIM para edificações e nenhum para infraestruturas. Esse foi um dos motivadores para a criação do BIM Fórum.
A gente não pode desperdiçar esforço. Para a gente andar mais rápido na nossa maturidade BIM, idealmente a gente deve fazer coisas que sejam complementares e que a gente consiga, de fato, ir crescendo estruturadamente. Muito bem. Ainda sobre o panorama no Brasil, de novo, destacando diversas iniciativas, Guia das BEA foi um dos primeiros, sei que eles estão desenvolvendo mais um, então temos conteúdos em português, né? A série de eventos foram realizados em 14 cidades pela CIBIC, né? A Câmara Brasileira da Indústria da Construção também foi de vital importância para estímulo, para o início desse movimento no Brasil, né? Então, Suzuki, estão aqui várias pessoas que trabalharam e colaboraram, né? Fizeram palestras nesse Brasil inteiro, né? Disseminando essa nova maneira de trabalhar. E a questão das medidas, né? Que é disso que a gente está falando. Como é que estamos hoje? Bom, naquela série de eventos, nós tínhamos um público qualificado dentro das salas de apresentação, palestras, então se fez uma pesquisa. E isso já demonstrou, né, quais eram os motivadores, né, o que as empresas poderiam buscar com os do BIM. Então, de novo, nada de surpreendente, redução de custos, redução de aditivos de contrato e assim por diante, né? Precisão no prazo, aderência aos orçamentos, qualidade de projeto, né? E uma forte intenção da maioria em implantar o BIM, mesmo aqueles que ainda não estavam utilizando. Então é interessante perceber, embora seja uma amostra viciada, porque temos um grupo de pessoas e empresas já interessadas no assunto, senão não estariam lá dentro, mas temos números, porque o brasileiro é meio ruim de número, né, de medir as coisas, não é? Então aqui dá uma ideia. Mais evidências, como estamos no nível dos estados? Varia muito, né? E tem muitas iniciativas estaduais. Santa Catarina foi o primeiro estado a publicar um BIM Mandate, mas também foi criado o COSUD, que é um consórcio de integração das regiões Sul e Sudeste, e que junta, né, 7 estados aqui importantes que decidiram. Esse COSUD não tem foco só no BIM, mas o BIM é uma das suas agendas. E também, recentemente, foi recriada a Frente Parlamentar BIM, agora sobre a liderança do deputado Hildo Rocha. E nessa semana, o LUC publicou uma novidade, que é uma articulação da Frente Parlamentar BIM. Vamos ter novidades, e eles são muito importantes, porque eles é que revisam a 8666, as regras que regem as contratações de empreendimentos de construção pela administração pública, né? Na minha opinião, a interlocução não é boa, deveria ser melhor. Nós deveríamos participar mais desse esforço da Frente Parlamentar. Mas é importante, né? Estamos tentando aqui fazer um panorama de jogar luz, né? E listar o que tem acontecido. A estratégia do IDR é fundamental, né? Qual foi a finalidade? Promover um ambiente adequado para o investimento, para que as pessoas, as organizações, as empresas acreditassem na viabilidade e no futuro do BIM, né? E aí eu tinha feito uma linha do tempo, aqui eu só fiz a extração de alguns pontos, porque senão a palestra ficaria longa demais, né? Aqui a Thalita Saito, no antigo MDIC, né, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, no dia em que o trabalho ficou pronto. Foi um trabalho, um esforço focado. Em poucos meses foi desenvolvida a estratégia BIM-BR. Aqui estávamos lá, nesse dia, felizes, né, porque tínhamos conseguido algo que eu não digo que seja perfeito, mas foi bom, né? O melhor que nós conseguimos fazer com o tempo que tínhamos, com os recursos que tínhamos, né? Aqui a Thalita feliz lá, mostrando o resultado desse trabalho. E uma das partes importantes foi a institucionalização dessa estratégia. Então, o lançamento foi no dia 17 de maio, na abertura de um evento da CIBIC. Então, foi assinado um decreto pelo então presidente Temer, né,
que criava o comitê gestor do BIM. Extinguia o comitê estratégico, que havia criado, desenvolvido a estratégia, e instituiu o comitê gestor, com a responsabilidade de implementar a estratégia que havia sido desenvolvida. E aí, como era o final do governo Temer, o governo Temer foi confuso, né? Ele era um vice, todo mundo sabe da história. As pessoas tinham dúvida. Puxa, mas essa é uma estratégia de Estado ou uma estratégia de governo? Vai mudar o presidente daqui a pouco. Isso continua ou não? Né? Então, essa era uma pergunta que pairava na cabeça das pessoas naquele momento. Né? Mas essa questão da institucionalização, o que materializa a estratégia do BIM-BR são os decretos presidenciais. Nem todos entendem, né? Não sabem como funciona lá essa máquina da governança. Mas, de novo, super importante esse movimento, foi desenvolvido um mapa estratégico, né? Então, o que precisaria ser feito, né? Os assuntos. Então, olha aqui, olha, a indução pelo governo federal, os resultados esperados, capacitação, o ajuste da legislação, como seria feita a comunicação. Na minha opinião, está aqui o calcanhar de Aquiles. A comunicação nunca foi boa e continua não sendo boa. Mas vamos lá. Enfim, os investimentos, qual a infraestrutura que seria necessária. É uma estratégia de puxar e empurrar, puxar no sentido de induzir o Estado como um contratante importante desse mercado, dessa indústria, quando ele afirma, eu quero, eu prefiro, eu exijo o uso do BIM. Ele dá uma segurança. Né? E empurrar no sentido de remover barreiras, mas, óbvio, tentando fazer isso sem gerar distorções de mercado. Né? Essa que é a premissa do desenvolvimento dessa estratégia. A questão da institucionalização e como funcionou, né? Ou como deveria funcionar, os grupos de trabalho, o comitê gestor, os decretos, os indicadores e metas. Isso foi calculado pela Fundação Getúlio Vargas e não é possível fazer nenhuma estratégia de governo sem que haja indicadores. O escalonamento, né? Então aqui estamos em 2021, né? É o primeiro ano, o primeiro marco desse faseamento que foi definido na estratégia. Os programas pilotos, porque a exigibilidade se faz naqueles órgãos que toparam embarcar nisso, porque o órgão precisa querer, porque tem um importante movimento a implantação do BIM. E os órgãos todos têm muito trabalho, poucos servidores, né? Quem conhece as entranhas de um órgão público sabe que muitas coisas que se diz a respeito deles são preconceitos, né? Mas aqui estão os 5 projetos pilotos, né? 2 no Ministério da Infraestrutura, com os aeroportos regionais e o DENIT, as obras de áreas especiais, e 3 no Ministério da Defesa, né? Exército, Marinha e Aeronáutica, focado em edificações. O roadmap, então, o que foi desenvolvido em 2018, onde estamos aqui em 2021, e aí temos mais 2 passos previstos, 2024 e 2028. O que se pensa, o que está definido nesses decretos, né? Então, 2021 a exigibilidade seria em projetos, 2024 projeto e gestão de obras, 2028 projeto, gestão de obras e também pós-obra, gestão de ativos já construídos. Os tipos de empreendimentos, né, porque a gente já sabia que reforma é mais complicado do que uma obra nova, então o escalonamento previa que reforma só entraria em 2024. Relevância, isso ficou a cargo de cada órgão, definir o que era obra de média, grande relevância, ou empreendimento, não só obra, né? Dentro das suas jurisdições. Né? Aqui, disciplinas, é claro que é uma referência a edificações, mas quando a gente fala de infraestrutura isso não faz sentido, mas de qualquer maneira houve a necessidade de uma definição, então tem uma lista de disciplinas aqui.
A estratégia, várias entidades participaram, aqui tem uma lista delas, né? Então, era uma ação multiministerial, uma coisa difícil de fazer, em qualquer país, não só no Brasil. Os 9 objetivos estratégicos, né? Então, difundir o BIM e seus benefícios, coordenar a estruturação do setor público para a adoção do BIM, criar condições favoráveis para o investimento público e privado em BIM, estimular capacitação, ajustar atos normativos, a legislação, né, a questão das compras públicas, desenvolver normas técnicas, guias, protocolos, a plataforma e a Biblioteca Nacional BIM. O governo tinha um foco em objetos, tinha uma fixação por objetos, e apesar dos nossos alertas, isso ainda continua. Estimular o desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas ao BIM e os chamados padrões neutros de interoperabilidade. Os decretos presidenciais, novamente, então começou lá no governo Temer, 17 de maio, mas continuou no governo Bolsonaro, né? Então, a publicação do 9983, ele, na verdade, ajusta o decreto anterior à nova estrutura de governo. Porque, por exemplo, o MDIC deixou de existir. E, então, o Ministério da Economia passou a fazer a liderança e a presidir essa estratégia BIM-BR. É super importante. E agora, em plena pandemia, né, foi publicado o 10306, né? Aqui, 2 de abril de 2020, já estávamos dentro da pandemia no início, né? Então, continua, é uma estratégia de Estado, não uma estratégia de governo, né? Aqui quem figura, eu vou ter que correr um pouquinho, mas quem são os envolvidos, aqueles que figuram formalmente nos decretos, né, as datas já publicadas, e a continuidade, que nem todos têm visibilidade disso. Então, eu repito, o governo tem falhado na comunicação, tem feito um trabalho bacana, mas tem falhado na comunicação. As pessoas não têm visibilidade disso. Então, em 2019, através de um edital de chamamento, né, foi publicado em 29 de agosto, para prosseguir com as providências do desenvolvimento da estratégia BIM-BR. Esse edital foi vencido e adjudicado pela Recepet, Rede Catarinense de Inovação, que é uma entidade sem fins lucrativos, que está liderando esse projeto. E é um projeto que tem várias metas, o escopo tem várias metas e algumas não são relacionadas ao BIM, mas existem 5 que são relacionadas ao BIM. E essas metas estão sendo desenvolvidas. Eu estou fazendo um desses trabalhos aqui, que é justamente a capacitação EAD. Só que o governo não permite que a gente fale disso. Existe um plano de comunicação que vem sido adiado, lançamento, e nós temos um termo de confidencialidade. Então, a gente só pode dizer o que foi publicado lá no edital de chamamento, que é o que eu estou mostrando aqui. Mas o andamento dos trabalhos, e tem coisas interessantíssimas acontecendo, um trabalho muito bacana, e que a gente não pode falar, por enquanto. Logo, espero, vocês vão saber disso tudo. Bom, e a questão da avaliação da maturidade? Bem, existem várias referências de maturidade BIM, mas uma das que eu considero das mais organizadas, estruturadas, é a do Zucker, né? Então ele diz o seguinte: olha, é diferente quando você avalia o nível de maturidade de um indivíduo, de um técnico, de um profissional, ou de uma empresa isoladamente. Quando você está olhando para um indivíduo ou para uma empresa isoladamente, você tem que ver quais são as suas competências, né? Qual é a sua capacitação, o que essa empresa, o que esse profissional consegue realizar. É o chamado nível micro. O nível intermediário é quando eu considero uma equipe de projeto, que é o que geralmente acontece, né? Em qualquer projeto, você tem vários trabalhando juntos, né? Não é um cara só que faz um projeto. Então, quando eu tenho várias empresas ou uma equipe, então a preocupação muda. Então, deixa de ser só a competência específica e capacitação e passa a ser a compatibilidade, a conformidade dos processos. Como que essa equipe trabalha junto. E quando eu olho para um país inteiro, eu tenho que mudar as métricas, a forma de avaliar essa maturidade. E aí o que eu tenho que analisar é como os padrões, os conceitos estão sendo difundidos. Existe uma coordenação dos esforços?
de novo, para evitar retrabalho, para que as coisas sejam complementares e que não se perca tempo nem esforços. Outra referência é do próprio Reino Unido, né? que definiu esses níveis 0, 1, 2, 3 de maturidade BIM. Então, 0 era lá só desenhos, linhas, e aí assim. Só que o próprio Reino Unido deixou de usar isso, né? Porque com a publicação da série de normas ISO 19650, esses conceitos mudaram. E, obviamente, que mesmo considerando essa referência mais antiga, você precisa suportar essa evolução de complexidade de casos de uso. Você precisa suportar isso com padrões, com documentos, com referências técnicas, né? Que são guias, sistemas de classificação, padrões de entrega e assim por diante. E aqui são 8 componentes de maturidade BIM que o Sucar é especialista nisso, em avaliar maturidade BIM de pessoas, de empresas e de economias como um todo, país. E aí ele lista 8 componentes, 8 grandezas que podem ser avaliadas, que são essas, ó, estágios, liderança, o arcabouço legal regulatório, documentos técnicos, educação e capacitação, como é que é acompanhado esse BIM Mandate, né? E como, se os conteúdos e os entregáveis são padronizados e como é a infraestrutura tecnológica. E quando a gente olha para um deles, que é a liderança, né? Essa é uma dos motivos que justifica a criação do BIM Fórum também. Né? E aqui, além de conceituar esses 8 componentes, o Sucar também define claramente quais são os 5 níveis que você pode classificar. Então, ó, média baixa, então há um líder voluntário. Aqui a gente diz o seguinte, aqui no Brasil, os desenvolvedores de softwares, por interesse próprio, lá em 2017, né, talvez fossem os impulsionadores do BIM e as entidades de classe como a CIBIC. Em 2018, quando foi criada a estratégia BIM-BR, então a gente pode dizer que a liderança passou para o governo federal. Então, nós subimos aqui de um nível. Mas o que a gente percebeu é que a gente precisaria dar um passo a mais e criar uma entidade neutra, representativa, que realmente pudesse coordenar e representar essa cadeia que é tão vasta. Então, aqui o exercício livre, né, que eu fiz. Na verdade mesmo, o próprio Sucar já fez o exercício de maturidade, mas ele também não pôde ser publicado. Foi uma pesquisa encomendada pelaquela rede de 8 países, então não foi publicado. Então eu fiz um exercício, então considerando esses 8 eixos, né? Então os objetivos, os marcos, a liderança, a questão legal, os documentos técnicos, a educação, capacitação, acompanhamento, medição, padronização dos conteúdos entregáveis em infraestrutura tecnológica e aqueles 5 níveis, né? Baixa, média alta e alta. Como estaríamos? É o meu exercício, tá? Isso aqui ninguém assina, quem assina sou eu, tá bom? É uma estimativa, um livre exercício que eu fiz. Então eu localizo o Brasil nesses eixos com essa figura aqui, num nível que combina médio e médio alto. Embora a gente saiba, por exemplo, que a questão de produção de documentos, de produção de teses de doutorado, dissertações de mercado, é um dos pontos, com foco em BIM, em que o Brasil se destaca quando se compara com outras economias. Tá? Então, só quis fazer isso como uma provocação, de novo, é um exercício, um livre exercício assinado só por mim. E aí, só para finalizar, falar um pouquinho do BIM Fórum, né? A ideia surgiu durante o desenvolvimento da estratégia BIM-BR, no intervalo de almoço, né? E quando a gente estava olhando para tudo que seria preciso fazer ainda, a gente perguntou para a Thalita, meu Deus, Thalita, o governo pode ajudar? Ela disse sim, mas é muito difícil conversar com vocês. A indústria da construção é muito grande, tem muita gente, é difícil conversar com vocês. Né?
E essa é uma das fotos dos trabalhos, né? Foi justamente no intervalo de almoço que estava toda essa galera lá reunida em Brasília. E aí, vocês percebem que aqui, ó, só falta uma pessoa, mas estão 7 dos 8 conselheiros fundadores do BIMFórum, né? E aqui também está a Raquel Ribeiro, que então era da CIBIC, que depois nós do BIMFórum contratamos. Ela é a atual diretora executiva da entidade, né? Então está aqui a nossa missão, ser a entidade de referência de BIM no Brasil, a nossa visão, nossa missão, né? Coordenar esforços, não fazer mais do mesmo, juntar, dar voz para os diferentes agentes que compõem a cadeia, né? Esses são os assuntos, né? São muitos. Foi quando a gente olhou para isso tudo que precisava fazer, e aqui são os temas que o BIMFórum se propõe a resolver, né? Que a gente perguntou para a Thalita: meu Deus, a gente vai precisar de ajuda. E ela falou: vocês precisam se organizar. O BIMFórum está estruturado em colegiados, né? São proprietários, governo, empreiteiros e construtores, escritórios de projeto e consultoria, fabricantes de componentes, desenvolvedores de softwares e entidades de capacitação, academia. Esses colegiados elegem um conselho administrativo. Por enquanto, o conselho é interino dos fundadores. Nós estamos muito próximos de passarmos o bastão e de realizarmos a primeira eleição do conselho administrativo interino, né? Que então será composto por 17 membros. Atualmente são 8 membros fundadores, né? Aqueles mesmos 8 especialistas que foram convidados pelo governo federal para desenvolver a estratégia. Tem uma outra parte, então essa parte do conselho administrativo e dos colegiados é a parte que decide o que fazer e prioriza os projetos, e a parte que desenvolve os conteúdos, né, que é o comitê científico e técnico, e que foi eleita a professora Regina Hirsch para ser a coordenadora geral. E a Fernanda Machado é a vice-coordenadora, né? Então, é aqui que os trabalhos serão realizados, são grupos de trabalho, e a ideia é que o primeiro deles seja o chapter da Build Smart, chapter brasileiro da Build Smart. As pessoas não conhecem muito bem isso, então está aqui o organograma, as 2 maneiras de participar, uma estratégica e política, decidindo o que será feito, em que prioridade, e a outra técnica e científica, que é colaborando nos grupos de trabalho. Existe uma série de projetos e iniciativas que foram listadas como potenciais, né, no início, e tem 2 em andamento, né? A Assembleia de Fundação foi no dia 1º de julho de 2020, mas o evento de lançamento foi em setembro, né? Então, eu sou o atual presidente, o vice-presidente é o Sérgio Chio, e o Toledo, que estará conosco na quinta-feira, o tesoureiro. No evento de lançamento, em setembro do ano passado, nós contamos com grandes nomes, né, do BIM, o próprio Sachs, né? Rafael Sachs esteve conosco, o Sukar, Mr. Amarnath, da Índia, Mohamed Kassem, que é parceiro do Sukar de pesquisas, Mr. Richard Petrie, que é o presidente da Build Smart, e Richard Lane, que é do UK, antigo UK BIM Task Group, e agora o CDBB, né? Center for Digital Build Britain. E contamos também com vários apoios nacionais, né? Fizemos um evento, eu vi a Natália falando de mulheres, né? Fizemos um evento de mulheres no BIM que teve grande sucesso, foi muito gostoso de assistir. Tá aqui as pessoas, né? Só mulheres, percebam, que são importantes e fazem parte da nossa estruturação. Os associados, que atualmente, no dia de hoje, são 31, né? Então, a categoria Diamond, Platinum, Golden, Silver e Bronze. Então, já é uma realidade, né? Daqui a pouco, nós deixaremos esse conselho inteirinho. Esse slide está desatualizado, então nossas parcerias, né? Temos parcerias nacionais e internacionais, então India BIM Association, Abramat, Associação Brasileira de Consultores de Engenharia, BIM for Turkey, que é uma entidade grande, eu não conhecia direito, a CAL Santa Catarina, e recentemente fechamos um acordo de cooperação com o Confea, e que trouxe junto todos os CREAs do Brasil. Eu participei de um evento presencial em Cuiabá, e isso foi muito importante, na minha opinião, porque os CREAs têm capilaridade, têm presença
em todos os estados brasileiros estavam distantes do BIM. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Não sei nem como vou atualizar esse slide. Como é que eu boto 26 CREAs aqui? Mas fico feliz, né, com esse movimento. É uma associação, então são diferentes benefícios para diferentes categorias de associação. A Frazilio Ferroni é uma dos nossos associados, e eu agradeço a Edna e a Marília, né, pela confiança, pelo apoio. Os projetos em andamento, então, é a criação do chapter da Build Smart e o outro que é o BIM Fórum Explica. O chapter, nem todos entendem bem o que significa o chapter, mas é mais um passo de amadurecimento da maturidade do BIM do Brasil. É super importante que a gente viabilize isso, mas é um projeto caro, porque a Build Smart International cobra uma anuidade que é de 10 mil euros no primeiro ano e de 20 mil euros a partir do segundo ano. Então, a gente precisa de apoio, senão a gente não consegue viabilizar isso. Agora, é fundamental, né? Percebam, todas as iniciativas que nasceram dentro da Build Smart se tornaram normas ISO, foram adotadas como boas práticas no mundo inteiro. Então, é fundamental, as pessoas precisam entender melhor isso, precisam nos ajudar a viabilizar essa iniciativa. O outro projeto é o BIM Fórum Explica, que é uma série de vídeos curtos, abordando temas principais que a gente sabe que estão problemáticos, que estão dúbios, que gera confusão no mercado. Então, o BIM Fórum tem essa necessidade de tentar ser um bastião de verdade, de seriedade, de responsabilidade, porque a gente começa a ter ruídos, né? BIM está na moda e começa a ter ruído. Então, esses vídeos nós vamos abordar temas polêmicos e vamos colocar um posicionamento do BIM Fórum, né? Pensado, isso está em andamento, está indo muito bem. Então é isso, gente. Convidem outras organizações, ajudem a gente a difundir, porque só assim a gente vai conseguir evoluir com a maturidade BIM do país. Então agradeço, precisamos trabalhar colaborativamente e não ficarmos lutando uns contra os outros, né? Agradeço também a Frazilio Ferroni e era isso. Agradeço, muito obrigado. Vou terminar o compartilhamento aqui, perdoem, eu sei que avancei um pouquinho. Natália, você está aí? Estou aqui, Wilton. Muito obrigada pela sua apresentação. Para a gente que trabalha com isso aqui todo dia, né? Essas informações nunca são demais, assim. Sempre a gente aprende alguma coisa nova, vê alguma coisa nova, está muito próximo de vocês, acompanhando todo esse avanço, é muito bom. Eu estou na UFF desde 2018, tive um acompanhamento aí mais próximo da evolução do BIM a partir de 2018, e ali quando o decreto começou a estourar um pouquinho mais, né? Então eu falo que eu tenho visto a olho nu aqui dentro da UFF todo esse avanço que o BIM está tendo aqui no país, né? Então, agradeço muito a sua apresentação, foi excelente, não se preocupe com o tempo, pode ficar... Não, jamais, foi excelente, o pessoal está aqui no chat também falando, parabenizando, né, pela sua apresentação. Eu tenho uma pergunta que foi enviada pela Valéria, e eu tenho uma pergunta minha também que eu anotei aqui, que eu queria começar por ela, porque agora no finalzinho você disse uma frase que eu normalmente acabo repetindo bastante, né? Que com esse grande número de informações também vem a desinformação, né? Então, BIM virou uma coisa extremamente popular, virou moda, é a buzzword do momento, né? Então, todo mundo fala de BIM, quer fazer BIM, quer aprender, quer saber como que implanta, quer implantar do dia para a noite também, né? E com toda essa popularização vem a desinformação, né? E eu queria saber um pouco a sua opinião referente a isso, porque eu tenho contato não só aqui com os nossos clientes, mas com a organização fora também, né? Muitas pessoas acabam entrando em contato para tirar pequenas dúvidas sobre BIM, e a gente vê que tem realmente uma grande desinformação sobre isso, né? Então eu queria saber um pouquinho a sua opinião sobre esse assunto. Um dos desafios, né, porque é muito abrangente,
é que as pessoas... BIM não é uma coisa muito fácil de explicar. Você não consegue explicar rapidinho, né? No chamado lift speech, né? Você pega o elevador para o Paulo Guedes e aí em 1 minuto você explica para o Paulo Guedes o que é BIM. Não dá. É muito difícil de fazer isso, né? E aí você falou de uma outra questão que é a qualidade e a questão da informação, né? Sabe, Natália, não tem jeito, não tem fórmula mágica, não. É preciso fazer um esforço especial, né? E a gente vive num momento em que a gente é bombardeado de informações, e informações muitas vezes rápidas e formatadas de uma maneira que parece que é verdade, né? Então, não tem como, né? A gente está falando de algo novo e algo complexo. Não é que o BIM é complexo. O BIM também é complexo, mas é uma decorrência. É uma decorrência dos processos da construção que são complexos. Eu dou aula sobre BIM e eu percebo que muitos dos meus alunos, especialmente aqueles que são mais jovens, e assim, é engraçado, porque é uma dicotomia. Os mais jovens têm mais facilidades para operar os softwares, né? Então, tem um grande interesse, talvez chegam no BIM através dos softwares, né? Porque para eles é mais fácil. Só que eles não conhecem a indústria. Então, eles não conhecem os ritos da indústria. Não conhecem como um projeto complexo é cotado e contratado e realizado. Então, sabe, parece que sempre falta um pedaço. Então, não tem outro jeito, tem que estudar, tem que se capacitar e amadurecer para conseguir discernir. Falar assim, ó, isso aqui é porcaria, não serve para nada. Ou isso aqui é legal. Isso aqui eu tenho dúvida. Se tem dúvida, vai atrás de checar, né? Vai buscar uma outra fonte confiável. Quando a gente criou o BIM Fora, a gente já vislumbrava isso. Puxa vida, a gente precisa ter uma entidade sem fins lucrativos, então sem viés, não estou defendendo interesse de ninguém especial, né? Defendendo uma coisa maior, né? Estou defendendo que a indústria consiga fazer melhor o que ela faz hoje de maneira desperdiçando recursos, tempo, materiais, né? Então a gente entendeu esse papel, né? E aí a gente agora, eu costumo dizer, a gente fez o esforço de nascer, fez o esforço de se estruturar e agora a gente está num momento de começar a gerar conteúdos, né? Então de começar realmente a ocupar espaço, esse espaço que é super importante que a gente ocupe, né? De comunicar bem, de colocar, encarar pontos que a gente sabe que são difíceis. Eu vou dar um exemplo. Qualificação e capacitação. Qual é a maneira correta de fazer um termo de referência para contratar serviços baseados em BIM? Né? O que eu vou exigir? Só ART e RRT, né? Só acervo técnico? Isso basta? Não basta. Aí começa a se falar de certificação. Puxa vida, certificação é uma faca de dois gumes, né? Pode ser bom e pode ser ruim, pode atrapalhar a difusão do BIM. Então, sabe, a gente precisa ocupar esse espaço de comunicação e a gente precisa que as pessoas se capacitem, que estudem, que tenham condição de discernir o que é lixo do que é útil, né? Para poder realmente evoluir, né? E é normal, toda vez que tem uma... Você lembra do greenwash, quando a sustentabilidade estava na moda? Também começou a aparecer um monte de lixo, né, que se travestia de sustentável porque estava na moda, né? E aí, com o tempo, as pessoas começaram a entender melhor daquilo, mas vai um tempo, né? Você precisa fazer um esforço, precisa ler, precisa estudar, não tem outro jeito. Tá? E você falou da capacitação, né? A capacitação não só no software, né? O software é a pontinha do iceberg ali, né? Então, a gente precisa do software pro BIM, mas não é só o comecinho das coisas, né? Eu fui entrar nesse mundo através do software. Eu sou dessa leva que você falou dos estudantes que conhecem a partir dos softwares, né? Então, eu tive o contato ali na universidade com o Revit. A primeira vez que eu vi ali a escadinha sendo feita, eu não ter que suar fazendo AutoCAD, meu olho até brilhou, sabe?
Falei, é isso que eu quero. Mas depois que a gente vê aqui no dia a dia, que a gente vê que realmente era ali a pontinha do iceberg, que a gente está mergulhando num oceano aí muito profundo, né? E essa questão da informação eu sempre gosto de frisar bastante, porque é exatamente isso que você falou. Com a popularização vem a desinformação também, né? E é por isso que é importante, por isso que eu falei no começo, né? Que o Beam Month, a gente trata um evento com muito carinho, porque a informação, não existe informação básica, existe informação correta que a gente precisa transmitir, né? Então, a gente trabalha bastante com esses eventos justamente para auxiliar nesse ponto, né? Vamos lá, tá aparecendo. Acho que o pessoal estava tímido no começo, agora o pessoal está mandando pergunta aqui para gente. Legal. Vamos começar, tem uma pergunta da Valéria. Ela disse assim: como você enxerga o avanço de BIM para a infraestrutura nos últimos anos? As pessoas ainda enxergam isso como um tabu ou você vê uma maior movimentação com a chegada da primeira data do Decreto Nacional? Tá, Valéria, boa pergunta. Eu começaria fazendo a seguinte reflexão, né? Na verdade, quando a gente diz assim, olha, BIM já existia em outras indústrias, mas não com esse nome. Ele existia justamente na infraestrutura. Então, por exemplo, o PDMS, que era usado para fazer tubulações complexas, né? Unidades fabris, ou mesmo offshore, aquilo era BIM, só não tinha esse nome. E não tinha uma outra questão, que a Natália mencionou, que é esse foco na informação. Porque o cara modelava tudo, resolvia as interferências e tal, só que ele não tinha essa preocupação de embarcar as informações de uma maneira padronizada e que eu pudesse reutilizar aquelas informações com base no modelo, para realizar outros processos que vinham depois do projeto. A coisa era fechada dentro do projeto. O pessoal fazia um trabalho super legal, que tem um potencial enorme para ser usado depois, ou até antes. Então não tinha essa visão do ciclo de vida de uma maneira mais completa, era fechada na fase de projeto e especificação. E não tinha essa preocupação de reutilização das informações. E, mais uma, né? De que softwares pudessem entender aquelas informações e não só seres humanos. Então, essa é uma das diferenças que as pessoas têm dificuldade de entender. É claro que, quando eu uso uma ferramenta de modelagem, né, tem coisas que são dificílimas de fazer no CAD, e falo, meu Deus, que maravilha. Mas e as informações que eu preciso associar a esses elementos, essas partes, não é? E o diabo é que a indústria, ela usa informações que são sutilmente parecidas, não é? Um elemento genérico e um elemento específico, fabricado. Como é que eu faço com que um software tenha esse discernimento? Ah, isso aqui é genérico, uma válvula. Ah, não, essa aqui é uma válvula fabricada pela fulana. Então, eu preciso fazer com que softwares entendam essas sutilezas de informações. E aí é que está uma das barreiras para que as pessoas realmente entendam essa parte do BIM que não é software, que são políticas, processos, que a gente diz que está lá na definição. Mas vamos à pergunta da Valéria. Valéria, tem muita coisa acontecendo na área de infraestrutura com os do BIM. Só que nem tudo está sendo dito. De novo, tem algumas empresas que eu conheço, por exemplo, e que não querem fazer publicidade. Entendem que isso ainda é um diferencial competitivo. Mas tem muita coisa acontecendo em diversas áreas de infraestrutura. E tem muito tabu, sim, porque começou com edificações, é mais fácil, está mais maduro para edificações, né? Mas se você usar o foco da informação, você vai ver que você consegue usar conceitos que hoje estão mais facilmente aplicáveis ao segmento das edificações também na infraestrutura. Então, os casos que eu vejo de maior sucesso acontecendo tem essa pegada, tem o foco nas informações. Então, e aquela mensagem que eu tentei ressaltar, que a ISO 19650 traz para os contratantes, para os clientes, olha, meus amigos, vocês precisam amadurecer e aprender a pedir, a contratar e a cotar BIM.
isso se aplica bem para a infraestrutura também. Queria só fechar essa resposta lembrando que seria fundamental que nós conseguíssemos criar o chapter brasileiro da Build Smart, porque quando você cria o chapter, você tem que definir um assunto. E desde que se discute esse assunto no Brasil, da criação do chapter, e faz todo sentido que seja mesmo, o chapter da Build Smart brasileiro tem que ser focado em BIM para infraestrutura. Porque é onde estão as nossas maiores necessidades de investimento, onde estão as nossos maiores calcanhares de Aquiles, né? Aquilo que a gente precisa endereçar, né? E onde certamente teremos os maiores investimentos. Vejam o marco legal do saneamento, que foi recentemente publicado. Né? Então, aí, né? A gente nem tudo está publicado, mas se nós tivermos o chapter, nós vamos ter contato com o que está sendo com o que está mais atualizado, o que está sendo desenvolvido, né? Então, com isso, a gente vai acelerar o amadurecimento, né, do uso do BIM para infraestrutura aqui no país. Né? Mas tem muita coisa acontecendo, nem tudo está sendo dito. E aí o BIM Fórum também tem essa vontade, né, de publicar, e a gente está caçando e achando uma maneira de viabilizar isso, né? Mas tem coisa acontecendo. Até aproveitando, né, você deu o gancho para uma outra pergunta que o Matheus Lima fez aqui para a gente, né? Ele queria saber se existe uma iniciativa prevista do BIM na infraestrutura pelo BIM Fórum. Então tem a vontade tem, né? Com certeza. O chapter da Build Smart será focado em BIM para infraestruturas, e o BIM Fórum trabalha por grupos de trabalho temáticos, né? Esses grupos de trabalho, eles são propostos pelos próprios associados ou pelo conselho, né? E ele pode ser de qualquer assunto, né? E o que é diferente, né, do BIM Fórum com outras entidades que já atuam no Brasil é que alguns projetos podem ser fundiados, podem ser pagos, não será só trabalho voluntário. Né? Então, a gente tem iniciativas e coisas acontecendo, sim, não tem nada que eu possa dizer a vocês agora, né, porque ainda não estão coisas aprovadas, mas e talvez a mais importante seja a criação do chapter brasileiro da Build Smart, porque isso vai acelerar muito a nossa maturidade BIM, né, com relação à infraestrutura, porque esse é o foco, né, isso está sendo desenvolvido fora, nos demais chapters também, não é? O IFC 5, que está em desenvolvimento, que daqui a pouco será publicado, né? Nós não dominamos nem o 4, né? E já tem o 5 aí nos nossos calcanhares. O IFC 5 a grande diferença, o que mais engrandeceu, ampliou do esquema anterior, do IFC 4, são as variáveis específicas do esquema de informações para a infraestrutura. E aí eles trabalham por salas, né? Por rooms, então tem de rodovias, ferrovias, aeroportos, pontes, e tem muita coisa interessante que já está no forno, né? Estão finalizando, daqui a pouco nasce esse IFC 5. E a gente está distante, né, desse trabalho. Então o Brasil precisa, é um ponto que a gente sabe que é importante e que tem oportunidade para a gente aí. Mas é caro. Ou seja, Matheus, fica de olho aí nas redes sociais do BIM Fórum, acompanha o BIM Fórum, porque vai ter novidade mais para frente aí sobre Espero. isso, né? Vamos lá. Pergunta do Ricardo, né? Ele está fazendo uma pergunta em relação àquele estudo que você fez de maturidade BIM. Então, ele fala, né, que hoje, né, segundo o seu estudo, hoje nós estamos pairando entre o nível médio e médio-alto, com o nível alto de produção de material de caráter acadêmico. Na sua opinião, seriam os indicadores que evidenciam que estamos saindo do médio-alto para o alto? Matheus, né? Esse é o Ricardo. Ricardo, perdão. Ricardo, eu te diria o seguinte... Certamente que nessa produção de conteúdos o Brasil se destaca. Eu coloquei médio-alto, mas eu tive dúvidas para fazer. Eu talvez desse uma nota alta para o Brasil nesse eixo, né? Mas, de novo, fiz um exercício aqui até mais para provocá-los, né? Para servir de alavanca para o nosso debate
da quinta-feira. E esse acho que é um ponto que a gente pode debater. Eu vou dizer sem modéstia, né? Não estou me vangloriando, mas assim, eu sinto orgulho de ter participado do movimento de criação do BIM4, né? Mas sem dúvida que a criação do BIM4, eu vou repetir, né? A gente está muito próximo de deixar. Esse é um filho que a gente criou e que ele tem vida própria. Daqui a pouco eu vou sair da presidência, esses 8 vão sair do Conselho Administrativo e ele vai ter vida própria, né? Já é uma realidade. Então, a existência do BIM Fórum já é uma evidência de amadurecimento BIM do país. Ter uma entidade que seja neutra e representativa, focada no BIM, é uma das métricas que o Sucari usa para medir a maturidade BIM de país. Então, a gente acabou de ser criado, né? É o que eu falei, a gente nasceu, está se estruturando, está começando a chegar a hora de trabalhar, de publicar. Isso é também uma coisa importante, Natália. As pessoas, o BIM fora também é muito fácil de explicar, que nem o BIM. As pessoas não entendem, por exemplo, assim, os benefícios para o associado são de outra ordem, porque tudo que o BIM Fórum produzir, os conteúdos, serão públicos e gratuitos. Então, é uma entidade que trabalha com foco no BIM, e o BIM é transversal na cadeia. É isso que as pessoas... aquelas empresas que eu falei, algumas não querem, acham que é um diferencial competitivo, talvez seja, por algum tempo, mas tem uma boa parte que não faz sentido isso. Você precisa compartilhar, você não faz BIM sozinho. Você faz BIM com outros, e você tem que fazer BIM de uma maneira padronizada, não pode ser o seu BIM. Tem que ser o nosso. Nós temos que discutir antes e entender como é que a gente vai fazer as coisas. E então, uma entidade como essa é vital para que tenha um amadurecimento e a gente consiga criar condições e remover barreiras que são realmente importantes para a gente amadurecer, né? Então, eu destaco essa questão. Tem a liderança do governo, obviamente, tem um embarque, como a gente está no primeiro ano, né, 2021, tem um embarque cada vez mais, o assunto está mais em pauta, né? Tem ganhado ainda mais importância. Isso é interessante de perceber, porque muitas pessoas que eram céticas, alguns teimam em ser céticos, né? Não querem olhar a realidade, né? Porque é só olhar para fora e olhar como o assunto ganha importância a cada dia. E aí a gente vai subindo o nível de informação, né? Primeiro a gente fala, isso aqui é bom. Agora a gente fala assim, isso aqui é bom, mas é complicado. Você vai ter que estudar. E, de novo, ele é complicado, não é porque ele é complicado, mas a indústria é complicada. É um reflexo. Acho que eu me alonguei, Natália, mas, sei lá, tentei responder a pergunta do Ricardo. Não, tá ótimo. Até a gente, como eu falei, né? O pessoal estava um pouquinho tímido, agora tá pipocando aqui várias perguntas, né? Opa. Tudo bem se a gente avançar um pouquinho das 4h30? Tudo bem, tudo bem. Então, vamos lá. Nós temos uma pergunta da Edna e o Matheus, ele também trouxe uma informação que eu vou juntar com a pergunta da Edna para passar para você. Então, ela disse, com relação à interoperabilidade, como você vê o uso do IFC para infraestrutura? Sabemos que muito está sendo feito nesse sentido. E aí o Matheus, ele traz uma informação também, né, que a Building Smart está desenvolvendo o IFC Roads, que seria uma excelente atuação do chapter brasileiro. Então, como que você vê esse uso do IFC para infraestrutura? Boa pergunta. Veja só. As pessoas não sabem o que é IFC. Não sabem. Em geral, não sabem, não conhecem, não sabem para que diabo serve isso. E vão precisar também. É mais uma coisa que vai demandar um esforço específico, né? Vejam, no que nós já temos, no que já foi publicado, o IFC atual é o 4 adendo 2, né? É o que está publicado lá pela Build Smart. Nós já temos, e vocês precisam pensar no IFC como um esquema de dados, um esquema padronizado de dados. Ou seja, espinha dorsal
da adoção do... Uma das. O que já existe no IFC 4, adendo 2, especificamente sobre infraestrutura, já é bastante coisa. Então, você tem propriedades, você tem uma série de variáveis que já estão mapeadas e que já fazem parte do adendo 2 de uma maneira padronizada que você pode usar. Então, eu vou ligar essa resposta com as ISO 19650. Né? Uma entidade, um contratante, um cliente que queira desenvolver um empreendimento de construção de infraestrutura e que exija, além dos formatos nativos, o IFC, numa situação ideal, ele deveria mapear e dizer para os seus contratados quais são as variáveis, quais são as informações que serão realmente necessárias para a realização desse empreendimento. E aí apontar para os seus contratados qual é o mapeamento de IFC que ele pretende fazer e pretende reutilizar. Então, de novo, mas isso tem um esforço, tem. Mas é vital, porque só assim o teu contratado vai conseguir te atender bem, né? E realmente te entregar um mapeamento IFC que seja adequado e que você consiga reutilizar. Porque, assim, o IFC é um esquema padronizado, mas ele é passivo. Se você colocar uma informação no lugar errado, ele aceita e nem te avisa. Entende? Então, de novo, precisa estudar, precisa entender. É uma ferramenta importante para garantir não só a interoperabilidade, mas o reuso dessas informações. Pensa daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Né? O Zucker fala assim, olha, a gente tem que começar a pensar que quando eu uso o BIM, além daquilo que eu vou construir fisicamente, eu tenho um ativo digital. E isso tem valor. E cada vez tem mais valor no nosso mundo. Esse dublê digital, esse ativo digital, esse modelo que corresponde àquilo que está construído, onde eu consigo estruturar todas as informações desse empreendimento, desse ativo. Né? E aí eu posso fazer coisas com esse modelo, que eu não conseguia fazer só com desenhos, tabelas, textos fragmentados. Né? Então, o IFC é fundamental para que você realmente consiga obter um ativo digital útil, com informações que podem ser analisadas, interpretadas, reutilizadas por softwares, não só por seres humanos. Né? E aí, essa questão da interoperabilidade também tem um outro ponto, que no mundo real, nos projetos que você tem que fazer rápido, que você tem prazo para cumprir, você tem um cliente no seu cangote, fungando, querendo, cadê minha data, você tem que fazer testes, né? Está passando no bloco, perdão. Você tem que fazer testes, você tem... não é só o IFC que resolve, né? Você pode usar plugins. Então, uma boa equipe de projeto faz testes, né? Não só do IFC, mas de outros recursos que vão garantir essa interoperabilidade. O que é isso? Que softwares diferentes consigam interpretar esses dados e reutilizar esses dados, né, que serão necessários para esse empreendimento de construção. Né? Então, essa é o ponto. Portanto, tem que estudar, tem que entender o que já tem que entender como usar isso direito e tem que embarcar isso nos termos de referência de uma maneira mais explícita, fazendo um esforço inicial para gerar referências mais concretas por esses contratantes, para que os contratados possam atendê-los adequadamente. Essa é a resposta, Natália. Perfeito, Wilton. Eu tenho uma pergunta agora da Mariana, relacionada à capacitação. Então, as empresas, principalmente as públicas, estão capacitando profissionais que saibam fazer as contratações adequadamente ou ainda demora para termos isso bem estruturado? Então, a gente não tem visibilidade de tudo, né? Eu tenho visibilidade parcial de alguns dos projetos pilotos, né, que estão lá sendo desenvolvidos, tenho visibilidade de coisas que acontecem aqui no estado de São Paulo, né, no metrô, na CPTM, na Sabesp, ações até que a Frasílio, né, já esteve envolvida, que ajudou a desenvolver, muito, né,
disso, né, que já existe. A gente não tem, isso também é uma coisa interessante, né? Quando você percebe lá as grandezas que o Sucar usa para fazer a avaliação de um país como um todo, você não vai ver esse eixo de capacitação das empresas especificamente. Você vai ver capacitação de uma maneira mais ampla. Mas a resposta é, sim, tem muita coisa acontecendo, né? De novo, muita coisa acontecendo. No próprio edital de chamamento que está sendo liderado pela RECEPET, que é um recurso público, né, do governo federal, do Ministério da Economia, tem um item lá que é capacitação de servidores. Então, estamos desenvolvendo 5 módulos. Eu que estou fazendo esse trabalho. Está sendo um esforço enorme. Para você ter ideia, tem, sei lá, mais de 1.300 slides, né, dividido em módulos, e que será oferecido para os em formato EAD, né, através da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, e existe a possibilidade de que esses conteúdos sejam disponibilizados também para cidadãos que não sejam servidores, né, isso está sendo discutido lá. Então tem muita coisa acontecendo, a gente tem visibilidade de uma parte, que são justamente aqueles 5 órgãos que fazem parte da estratégia do MBR, e outros, né, que divulgam um pouco mais, como esses que eu mencionei, Sabesp, Metrô, CPTM, né? A SEAB, né? Tem algumas iniciativas, eu vi o Romano aí. Então, sabe, tem coisas que... Mas a gente não tem visibilidade de tudo. E a gente também não percebe essa coordenação. Como essas capacitações têm sido realizadas, certamente não tem sido de uma maneira coordenada. Com que qualidade? Eu não sei te dizer. Isso não está coordenado ainda, mas deveria, numa situação ideal, estar sendo coordenado e deveria estarmos compartilhando, né? A gente deveria tentar amadurecer juntos, né? Que é justamente a proposta lá do BIMFORM. Estou sempre falando, estou fixado no BIMFORM, não, gente, mas é que é realmente uma boa ideia e que realmente pode nos ajudar, né? A que a gente caminhe, né, de uma maneira um pouquinho mais rápida e um pouquinho melhor mais bem estruturado. Perfeito, Wilton. Eu tenho mais uma pergunta também da Mariana, que ela disse o seguinte: os processos prévios para otimizar a elaboração de projetos sempre existiu. E aí ela cita, né, que mesmo com o AutoCAD, que era uma ferramenta muito importante para projetos desenvolvidos em várias disciplinas, mas muitas empresas preferem ignorá-los. Então, a tendência com o uso do BIM é esses processos serem melhor aproveitados, ou esse comportamento institucional ainda é um problema? É um problema, é cultural. Por exemplo, o brasileiro não gosta muito de planejar, né? Gosta de sair fazendo. E aí, né, a gente precisa... E aí, como que o BIM pode ajudar? É que o BIM deixa explícito. Antes, né, o CAD não mostrava tudo. O BIM mostra tudo, né? E aí fica explícito, os problemas ficam explícitos, né? E tem mais uma diferença, né? Eu vou mencionar mais uma barreira e tem a ver com essa visão mais ampla. O BIM provoca isso, né? Olha, vamos olhar o ciclo de vida, não vamos olhar só o pedaço que eu estou fazendo. Vamos olhar o que aconteceu antes e vamos olhar o que vai acontecer depois. Um bom projeto de implantação BIM, óbvio que ele tem um foco, eu começo com alguma parte, geralmente é projeto, mas depende. Mas eu sempre tenho o que a gente chama de planejamento oportunista de implantação. Porque eu tenho que olhar para frente e perceber o que de fato tem valor, porque às vezes com esforço pequeno, agora, eu consigo embarcar uma funcionalidade futura, que não é o foco da implantação, então por isso que se chama planejamento oportunista. Então você tem que olhar o ciclo de vida do ativo. Então, independente daquele que é o foco da implantação BIM, você tem sempre essa provocação de, primeiro, deixa explícito, e segundo, de olhar o ciclo de vida. O que aconteceu antes? O que poderia ter sido feito de outra maneira que facilitaria o trabalho que eu estou fazendo agora?
Porque com o CAD a gente tem degraus, né? Agora que passa a informação, eu terminei o projeto, vou passar para o orçamento, cai. Porque, puxa vida, o cara tinha que abrir aquele monte de plancha, não conseguia entender aquele trem direito, tudo fragmentado, aí começava a achar inconsistências na documentação, virava um pandemônio. E aí cai a produtividade. Então, o BIM ele pode ser esse atalho, né? Que pode, primeiro, te mostra mais claramente as coisas e tem essa provocação de, opa, como é que eu posso fazer para usar o esforço que outro fez antes de mim e para facilitar o trabalho de alguém que vai vir depois de mim. São muitos os envolvidos, né, em qualquer empreendimento de construção. E essa visão do ciclo de vida, e se eu junto a isso ao foco da informação, que informação, porque, de novo, as ISO 19650, elas também já trazem mais uma notícia para a gente, vamos deixar de usar LOD. As pessoas nem entenderam direito o que é LOD e LOI e falam assim, não é mais a forma adequada de fazer. Então, as normas dizem, defina o nível necessário de informação para este empreendimento específico. Nem mais, nem menos. Então, esforço de início, né, de planejamento, mas sim, tem uma questão cultural. Nós somos ruins de planejamento e ruins de manutenção, né? A gente abandona as nossas obras, a gente não entrega as nossas obras. E aí depois o viaduto cai, né? O prédio mata não sei quantos lá, e aí a gente fica atônito, né? Esperando. Quantos anos ficou aquele viaduto que caiu aqui na Marginal de São Paulo? Aquele outro lá em Brasília, né? E cai, né? Cai. Se não cuidar, não fizer manutenção, não acompanhar, cai. E aí o BIM é um atalho. Não é a solução de todos os problemas, mas pode ser um atalho importante para a nossa indústria, que é muito ineficiente, né? É assim que eu vejo. E volta mais uma vez essa questão das informações, né? E nos tipos de perguntas que hoje a gente precisa fazer e que antes, quando usava só o CAD, talvez não precisava, né? Ou não, ela ia aparecer mais à frente. Então, hoje eu vejo que as perguntas que precisam ser feitas agora, pensando no desenvolvimento de um projeto em BIM, né? Que elas vão afetar ao trabalho das pessoas que vão trabalhar em cima desse projeto já construído lá na frente, né? Então, essa questão das perguntas foi ótimo você ter pontuado isso, porque é algo que a gente tem conversado bastante aqui internamente nos últimos meses, né? Que pergunta que eu tenho que fazer para o meu projeto agora, para ele conseguir me trazer a resposta correta lá no futuro, né? Bom, Wilton, com isso, então, eu encerro, né, esse nosso primeiro dia aqui de BIM Month. Queria agradecer muito a você aqui em nome da FF pela parceria sua, do BIM Forum, né? A gente já trocou aí algumas palestras algumas vezes, né? Então, é muito bom ter você aqui com a gente hoje. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui também, que assistiu, que participou, né? Que conversou com a gente aqui no chat. Até o pessoal está mandando agora, né? Agradecendo pela sua palestra, foi realmente muito interessante. Até vou usar o que o Matheus falou, né? Que eu fico aqui até umas 10 da noite conversando, ouvindo aí o Wilton explicar as coisas. Então, vou encerrar com essa fala aí do Matheus. Te agradeço mais uma vez. Quero lembrar também a todo mundo que está aqui que a mesa redonda, né? Ela é sempre um complemento das apresentações que são feitas às terças. E nessa semana nós vamos ter a mesa redonda com a participação também do professor Eduardo Toledo e do Diego Faria, que é o nosso arquiteto de soluções aqui da FF, falando justamente sobre esse cenário do BIM no Brasil. E nessa quinta vai ser às 9 da manhã. Então a gente vai ter aí um prato cheio de BIM antes do almoço. Então acordem cedo aí, tomem um cafezinho, vem aqui tomar café com a gente, que vai ter bastante coisa para a gente continuar discutindo na quinta-feira. Bom, obrigado, Natália, obrigado, Edna, Marília, pessoal da Fazile, e para todos que nos acompanharam aqui. Um abraço a todos, até terça-feira. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.